Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com uma aula especial sobre o nosso querido João da Cruz de Souza, ou seja, um autêntico negro na literatura brasileira do século XIX, o maior simbolista do Brasil, que traz à tona as dores e o preconceito sofrido na época. A vida de Cruz de Souza, sim, está atrelada à sua obra. Sabemos que o simbolismo traz o eu profundo, o nirvana, o estado de espírito. E a conexão da vida pessoal de Cruz de Souza vai influenciar a sua produção literária, curta, mas ao mesmo tempo densa. A obra do vestibular 2021 da UFSC traz como referência a obra Negro, de João da Cruz de Souza, e que tem uma organização, né, gente, pela professora e pesquisadora Zilma Gesser Nunes, que faz a organização, a introdução e as notas do livro. Aqui nós vamos encontrar textos densos, contos de Cruz e Souza, que trazem toda uma denúncia social sobre o preconceito existente na época. A prof vai compartilhar a tela dela agora com vocês e nós vamos fazer uma breve análise geral, né, gente? E a conexão entre Cruz e Souza, negro, simbolista, e Alfonso Guimarães, que é representante desse período, também com outra temática, e a comparação com outra obra da UFSC, que traz um mulato, né, que também sofre o preconceito, as dores, a angústia, e acaba sendo internado num sanatório, que é o nosso escritor de Cemitério dos Vivos, Lima Barreto. Ok? Então, meus amores, acho que nós conseguimos aqui trazer um pouquinho à tona dessa espetacular obra, né, gente? Que é Negro. Encontramos textos, a gente diria, profundos de Cruz de Souza, de uma denúncia social marcante, a relação de ele ter essa obsessão pelo branco. Em algumas cartas ele deixa claro, né, que ele não tem dinheiro nem para manutenção. E como a vida, a gente diria, lhe foi dura. Então, são alguns textos selecionados na poesia e outros na prosa curta, que aqui a pesquisadora Zilma Gesser nos apresenta. Como homenagem, né, gente, ao poeta Cruz e Souza, vocês estão vendo um painel, aproveitar como fundo o Palácio Cruz e Souza, né, a nossa Casa Rosada de Florianópolis, e temos o nosso maior representante do simbolismo brasileiro, que está entre os melhores do mundo, ao lado de Baudelaire, né, gente, representante da França, Mallarmé, trazendo à tona a sinestesia, o vago, o mistério, mas uma forte denúncia social em relação ao negro. Como que nós podemos dizer que essa obra se estrutura? Eu tenho textos poéticos, né, gente, de vários livros de Cruz e Souza. Ele inicia a sua carreira, basicamente, em 1893, com a publicação de Missal e Broquéis. E como ele falece muito cedo, em 1898, Evocações estava pronto no prelo, né? E ele não consegue fazer essa edição. São os amigos que posteriormente vão publicar os textos de Cruz e Souza, Faróis, Evocações, depois Últimos Sonetos,
Novas Evocações e outros textos de Cruz e Souza. O livro basicamente traz a condição de escravo, as cenas de dor, de humilhação, e essa condição do poeta num dos seus textos mais famosos, que é Emparedado. Emparedado por uma sociedade preconceituosa que não deixa ele assumir o cargo de promotor em Laguna e não lhe dá condições, mesmo tendo sido apadrinhado e tendo tido uma educação que, na época, não era permitida aos negros em função do Marechal Xavier, né? Ele não consegue obter sucesso na carreira em vida. Casa-se, nós sabemos, com Gavita, que conhece no Rio de Janeiro, tem com ela 4 filhos, né, gente? Vê a esposa ter problemas mentais, que ele mesmo cuida, os filhos morrerem, e o último, né, gente, nasce basicamente no final, quando Cruz e Souza já estava doente, e ele não consegue superar a tuberculose devido às péssimas condições nas quais vivia, com o trabalho que mal dava para sustentar ou trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Se coloca nesse sumário organizado pela autora siglas para a gente saber de onde são esses poemas ou de quais os livros de Cruz e Souza. A primeira parte é por poesias, depois vem prosa, algumas correspondências que Cruz e Souza escreve aos amigos, as notas bibliográficas e, por fim, as fontes de pesquisa da organizadora. Cruz e Souza publica antes, né, de dar início ao simbolismo, numa parceria com um amigo também catarinense, Virgílio Várzea, Tropos e Fantasias. Aqui só para a gente poder visualizar um pouquinho, né, gente, das capas de alguns livros de Cruz e Souza, como nós caracterizamos o início do simbolismo por missal e broquéis. Alguns críticos dizem que broquéis é realmente a obra que marca o simbolismo no Brasil, e outras que foram publicadas posteriormente e que são póstumas. A respeito da vida de Cruz e Souza, né, gente? Os pais negros, né? Quando Cruz e Souza nasceu, Dona Carolina, a mãe, já era liberta e o pai era ainda escravo, que foi posteriormente, como era do trabalho, a gente diria, da construção, o mestre Guilherme foi alforriado pelo Marechal Guilherme Xavier, o pai também tem o nome de Guilherme, e Cruz e Souza recebeu uma educação esmerada dos senhores, que eram os seus padrinhos, o Marechal Guilherme e a esposa Dona Clarinda, que lhe deu as bases da educação, e ele vai estudar com o pedido do pai no colégio Liceu Catarinense da época, e vai ser abolicionista, assim como o Marechal, e vai defender as ideias, né, republicanas. Então, por isso ele também, às vezes, era perseguido. Trabalhou na companhia de teatro, na qual ele teve a oportunidade de fazer o trabalho de ponto e conhecer esse Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, a gente diria, Minas Gerais, ou seja, conheceu todo esse espaço e mais tarde se mudou, acreditando que pudesse sair de uma província, Florianópolis, e ser reconhecido no Rio de Janeiro, o que basicamente não aconteceu, mas é lá que ele conhece Gavita, a esposa e a grande paixão de sua vida. Então, aqui um pouquinho, né, da trajetória do nosso autor. O poema Rosa Negra é uma homenagem a Gavita, né, gente? E nós temos os amigos que, após a sua morte, acabaram dando voz ao nosso grande escritor simbolista, que foi o Meirelles e o Nestor Vitor, que foram os responsáveis pelas publicações póstumas. O que a prof pode dizer
sobre Cruz e Souza. Ele é, sem sombra de dúvida, o nosso precursor na luta por uma cidadania plena para os negros. Foi, em sua época, uma voz solitária, angustiada, às vezes até desesperada, como se pode ver em alguns de seus textos. Nessa angústia, a sua escrita traz, contudo, né, gente, um olhar distanciado na sua sociedade, a estranhá-la, muitas vezes, para melhor vê-la. Outros autores estrangeiros deixaram também uma marca na obra de Cruz e Souza. Rimbaud com a vidência, Mallarmé com a musicalidade, a sugestão, Verlaine com a arte poética, Edgar Allan Poe com o sobrenatural, Oscar Wilde com o insólito, a ousadia, e a influência do brasileiro Castro Alves, que foi o nosso precursor da terceira fase romântica, né? Que era contra a escravidão e proclamava enfaticamente a liberdade. Então, nós conseguimos saber que essa dor de Cruz e Souza está associada à dor que ele próprio sofreu. E aqui a gente pode ver, de últimos sonetos de Cruz e Souza, uma imagem do Moleque, jornal no qual Cruz e Souza trabalhou com as suas ideias abolicionistas e republicanas, e o soneto Livre, que faz parte da obra O Negro, e está relacionada a últimos sonetos, que são versos metrificados e rimados em versos decassílabos. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre, penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre, para andar mais puro, mas junto à natureza e mais seguro do seu amor e de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar da universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. O sonho, a gente diria, de alguém que queria a liberdade a todos, sem preconceito, sem dor, sem máculas. Salve o nosso grande Cruz e Souza.